Tu, nós gosta dela, você é o quê? Comedor de panqueca. Nós mata nela. Malta, decidi acender uma vela porque hoje o clima não vai ser muito romântico, mano. Não vai ser muito romântico porque vai ser um casado contra divorciadas e o clima não vai ser das melhores. Deixa-me tentar uma coisa. Ai, apagou. Olha, deixa o teu like, meu. Não dá. Já está a gravar? Um casado versus 30 divorciadas. Fit Tiago Castro. Vamos ver o que é que se irá passar, né? Como eu já disse, vamos ser românticos hoje. Mesmo o vídeo não sendo romântico. Mas é isso, deixa o teu like, senão eu vou me enervar, pá. Fui casada, nós tínhamos 3 filhos, temos três filhos, mas na época 2. E eu descobri uma gravidez de alto risco da 3ª. Ele comprou uma passagem, vendeu tudo que a gente tinha pra pagar essa passagem sem meu consentimento e ele foi embora pra Espanha da noite pro dia. Tudo bem, Thiago, até te entendo. Vocês já puderam ver que não soubemos reagir a betinhas. A betinhas que não souberam viver bem a vida de casado e decidiram fazer coisas de beta. Né? Então, nós vamos reagir como os betas merecem ser reagidos. Bora lá! E quando a pessoa é traída? E eu não tô incentivando a traição, porque é um desvio de caráter. Pra mim, a traição, ela pode ser perdoada. Pra ser sozinha... Não concordo. Não. Então imagina tu teres uma mulher... eu não vou estar a reagir ao vídeo todo, né? Porque o vídeo tem 1 hora. Mas eu vou reagir para a uns 10 minutos, né? Tentar encontrar as partes melhores para reagir a esse vídeo. Mas enfim. Imagina tu teres uma mulher, ela se deitar com pai uns 3 homens. Vais perdoá-la? Se tu a perdoares é porque tu és beta. E o contrário igualmente, né? Se um homem for... Prontos. Pá, que coisa... suja, pá. É incrível. Quando se tem um relacionamento, um namoro, um casamento que é muito conturbado, você automaticamente vai perdendo o interesse pelaquela carne. Eu fui casada há 30 anos. Meu marido me traiu por N vezes. Eu tô divorciado já há mais de 30 anos. Não me sinto sozinho. E quando o senhor estiver fazendo cocô na fralda, porque isso pode acontecer, quem que vai estar lá segurando a sua mão? Quem que vai estar do seu lado, olhando nos seus olhos e falando assim, você não está sozinho? Porque talvez não haja nada tão triste quanto terminar a sua vida sem ninguém. Falando assim, eu tô aqui do seu lado, pode ir em paz, pode encontrar Deus. Olá! Isso aí tocou-me no coração, pá. E não esperava nada por esse benga. Fogo. Só estou a segurar as lágrimas porque. Eu sou Thiago Castro, médico pediatra, pai de 3 crianças, sendo 2 atípicas, autistas. Sou casado há mais de 1 década com a Gabriela e hoje eu estou aqui para falar com 30 pessoas divorciadas. Não, peraí. 30 não, 28. Eu não estou aqui cego, eu estou a ver 28, pá. Já estamos a começar mal. Pessoas divorciadas. 28. Separar quando se tem filhos é egoísmo. A cadeira tá mais comigo. Deixa eu pensar, separar quando se tem filhos é egoísmo, ok? O que é que ele quer dizer com isso? Que separar com o fato de um dos dois levar os filhos e não deixar o outro ficar com os filhos é egoísmo? Será que ele vai por esse sentido da pergunta? Vamos ver. Se é egoísmo, eu sou egoísta. Tudo bem? Eu me separei porque realmente eu estava vivendo um relacionamento tóxico, abusivo de ambas partes. Perfeito. Ambas partes quais? Ambas partes. De você e ele? Exatamente. Tá, vocês dois eram Tava ficando abusivos. insustentável. Perfeito. Tivemos filhos. Meu filho tem 9 anos hoje. Depois que eu me separei, eu não estava bem emocionalmente, porque também tive um processo de luto pela perda do meu pai. Divórcio, tudo no mesmo ano. Perfeito. Foi ficando cada vez mais difícil. E tive Covid logo em seguida. Então foi um caos, doutor. E assim, ele tava fazendo um inferno na minha vida. Eu não tinha mais... não admirava aquele homem. Tudo bem, mas ó, quando a gente tá falando de casamento, e nesse casamento a gente tá falando de união, quando não há um pai dentro de casa... Não havia.
mas quando não há de fato, estatisticamente, não no seu caso, a gente tem mais evasão escolar, a gente tem mais inclinação para promiscuidade, no caso dessas crianças, a gente tem menor cognição. Nós, enquanto pais, nós somos protetores. Uma criança que cresce num lar sem um homem, sem um pai, ele tem mais ansiedade, ele tem mais dificuldade no entendimento. Mas isso é fato, se não tiver a imagem do pai, a criança não vai ser 100% desenvolvida. Isso é fato. E a parte materna também faz muita diferença na vida de um filho. E isso eu concordo plenamente, pá. Graças a Deus não foi o meu caso, mas para uma pessoa com dois ou três dedos de testa, ela irá concordar comigo. Dele. Como também sem uma mãe. Eu não tive outra opção. Eu precisava olhar para mim. Eu precisei sair dessa relação que estava me adoecendo. Eu não tinha estrutura para cuidar do meu filho. Sim. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Não nasci de pai rico, tampouco casei com um. Então, não tive outra opção. Fui pra casa de mãe, enfim, fiquei rodando. Eu estou procurando me encontrar até hoje. Mas não dá pra gente afirmar. Tá, pausou o tempo. Obrigado, tá, querida? Sinto muito pelo... Ok, falou, mas não tivemos nenhuma conclusão. Relacionamento, tá? Sim. Vamos lá? 1, 2, 3 Consegui. Meu nome é Aline Macedo, tenho 33 anos, sou professora de balé e eu estou aqui porque eu defendo que as pessoas não têm que ficar presas aos erros do passado. Tudo Prazer, bem? meu Como é que nome você é... tá? Mas até aqui eu concordo plenamente. Se bem que na Bíblia também está escrito a mesma coisa. Não olhem para trás. O que fizeram, vivam o hoje. O passado foi o passado. O passado não vais voltar no tempo e corrigir o teu passado. Mas enfim, vamos continuar. Tudo bem, Aline? Eu tenho um filho com TDAH e TPAC. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 12 anos. Perfeito. E ele teve câncer também. Perfeito. Então, foi bem? essa criança... Tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Remissão assim... Esse do câncer, pá, sinceramente, pá, fogo. Toca tanta gente e já perdi muito pessoas próximas de mim. É triste. Anos. E foi essa criança que pediu pra que eu me separasse. Perfeito. Ele chegou e falou: mãe, você sempre fala que vai separar do pai, mas nunca separa. Eu não aguento mais meu pai chegando de madrugada, você chorando. Ele chegava alcoolizado, agressões verbais, empurrões. Mas aí a gente entra no mérito mais uma vez. Eu não incentivo. Mas isso eu concordo dela ter deixado esse homem. Eu sei muito bem do que ela tá a falar. A manutenção do casamento quando há agressão física, agressão mental, agressão psicológica, a agressão, ou no caso, abuso patrimonial. Tem uma coisa importante também que os pais têm que tomar muito cuidado com o que eles falam para os seus filhos todos os dias, porque a gente planta no subconsciente informações relevantes e faz com que essas crianças elas sejam cerceadas. Quando você fala assim, o seu pai não presta. Essa criança, vamos imaginar que seja uma menina, ela escuta crescendo que o pai não presta. Homem nenhum presta. Qual que é o... Homem nenhum presta e tem essa geração de... Ai, caralho, não posso apagar a vela. Homem não presta, portanto é isso, não vou criar família porque homem não presta, né? E depois quando a mulher, a feminista, como dizem, né? Estiver no sofazinho dela com 90 anos de idade e sem ninguém à volta para ajudar e para levá-la à casa de banho, etc. Aí ela vai pensar, pá, que má que eu fui em não dar uma chance a um homem, pelo menos, né? Se bem que eu não estou a defender... Há muitos homens maus, mas mulheres também há muitas más. Portanto, cada um, né? O plantio na cognição, no intelecto dessa criança, na formação dela, que homem não presta, que homem tudo trai, que homem tudo bebe, quando na verdade, estatisticamente falando, não é assim, tá? Existe um grupo de alcoólatras, existe um grupo de pessoas que são tabagistas, existe um grupo de pessoas que são viciadas em pornografia, mas a gente não pode afirmar que isso é a maioria. Eu acho que a gente educa pelo exemplo. Então, dentro de casa, meus filhos estavam tendo um exemplo de um homem que tem essas atitudes. Ele iria normalizar, iria crescer, iria replicar isso com outra mulher. Ou não. Porque, por exemplo, a minha filha podia replicar também aceitando. Perfeito. Porque nós crescemos, ou nós aprendemos com o exemplo, exato, replicamos o exemplo, ou repelimos o exemplo. Quantas vezes você escuta histórias de pessoas que cresceram num lar quando o pai era alcoólatra e tudo o que ele faz, ela falou, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Ou, por exemplo, a minha mãe sempre foi traída, agora eu não vou trair nunca minha esposa. A gente não pode falar que, só porque eu tenho uma criança que está vivendo Mas tem a chance. Toda a possibilidade. Quando não há um homem e uma mulher bem orientados, bem discernidos para fazer com que esse casamento dê certo, e aí você fala assim, mas ele era isso. Vocês se encontraram jovens, porque seus filhos têm e na verdade ele é 10 anos mais velho que eu. Perfeito. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 anos. E ele tinha 27 anos. Isso. Qual que é o passo? Quando a gente está num casamento, a gente vai construindo e formatando o caráter do casal. Ou seja, eu melhoro no meu casamento ano após ano, não o inverso, eu não regrido. E por que isso não acontece em via de regra? Porque no momento do casamento, no início do casamento, ao
ao invés das pessoas estarem estudando para ser melhores, ao invés delas estarem vivenciando experiências, estar recebendo orientação, porque sim, eu posso orientar um jovem de 18 anos aos meus 40 anos e falar o caminho é esse, esse, esse. Só que nós, na nossa juventude, nós geralmente vivemos pelos nossos comiseres, pelos nossos prazeres, a baladinha mais legal, o barzinho mais legal, mas né? se bem de quem é que pode orientar, porque se essa pessoa que quer orientar outra pessoa fez os mesmos erros que ela fazia e continua a fazê-los, eu não entendo o que é que essa pessoa quer orientar, sendo que ela não tem experiência nenhuma do que é orientar da vida certa. Ser mais legal. E aquele período que seria de maturação do casamento, ele é trocado por comiseres. Só que agora, 10 anos depois, é como uma criança. Uma criança que desenvolveu do 0 aos 10 anos com todo tipo de ambiente tóxico, todo tipo de ambiente problemático, ela já desenvolveu. E agora, ressignificar isso é o grande trabalho, é o grande desafio. Deveria ser assim, mas não é. Mas por não é exemplo, nós decidimos não ser. Em 8 anos de relacionamento, estava tudo bem. Já tinha traços, eu que não percebi. No último ano de casamento foi que ele começou com isso. Então, em vez de melhorar, piorou e muito. Mas então, no decisão... último ano, é uma decisão dele. Não, é uma decisão nossa de melhorar. Não, uma decisão dele de melhorar. Ele tinha que parar de beber pelos filhos, e não minha. Perfeito. Eu não posso tirar o copo da mão dele. É uma escolha dele não fazer decisão, pela família e pelos filhos. E o teu objetivo é ajudá-lo a não fazer isso. Já viste que bom? É o teu objetivo e a tua parte como companheira dele de o ajudar. Tu ajudar, né? Não é, ai, ele bebe, esquece. Ele bebe, ele é que tem que parar de beber, não sou eu. Pá, isso aí. Eu vou mudar de pessoa porque isso aí não nos aprende nada a ninguém, né? Porque se tivermos dois dedos de testa, nós sabemos muito bem as soluções sobre essas coisas. Meu nome é Raíssa, tenho 25 anos, minha profissão é social media e eu estou aqui para debater porque eu venho de um divórcio que, na verdade, não foi uma opção. Essa opção foi tirada de mim e eu acredito muito que as pessoas têm que valorizar a própria vida primeiro, antes de estar encarando um casamento, passando por cima de tudo para manter aquela relação. Olá, tudo bem? Como é que você está? Prazer, Raíssa. Quais são suas considerações e pontuações sobre o tema? Eu queria te fazer uma pergunta. E quando a pessoa não tem opção? Não tem opção de quê? Do divórcio. Por que não tem opção do divórcio? Vou te contar um pouco da minha história, Perfeito. certo? Fui casada, nós tínhamos 3 filhos, temos três filhos, mas na época... Essa cena de divorciar quando tem-se filhos, pá, eu não gosto nada disso, pá. Porque no final é os filhos que sofrem, meu. Se vocês sabem bem que não dará certo, não façam filhos, meu. Mas também, Mário, mas eles pode ser que tinham a lua de mel até terem filhos. Mas não interessa, meu. Se vocês têm filhos, pá, tentem encontrar opções, pá, mas divorciar-se com filhos, meu, eu acho isso muito mau. 2. E eu descobri uma gravidez de alto risco da terceira. E no meio desse contexto, ele comprou uma passagem e vendeu tudo que a gente tinha pra pagar essa passagem. Sem meu consentimento, quando eu cheguei em casa, as coisas já haviam sido vendidas. Mas atenção, isso aí já é... Da parte dele, ela é meio... Não vou dizer nomes porque não é preciso, mas... E ele foi embora pra Espanha da noite pro dia, construiu outra família lá. Até hoje eu não sei onde ele está e eu não recebo pensão. Porque ele é o quê? Egoísta. Sim. Que é justamente a pauta. A pessoa que se divorcia, e no caso é ele, a pessoa que se aparta, a pessoa que desiste, a pessoa que foge, ele é egoísta. Ele vive só pros seus caprichos. Você aqui nesse caso... Exatamente. Egoísta, mais. Mas ele é o egoísta. Certo. E ele foi egoísta por não cuidar dos seus filhos. Porque uma vez que ele não cuida dos seus filhos, primeiro, essas crianças já têm um nível de rejeição. Eu fui rejeitada pelo meu pai. As 3 crianças foram rejeitadas pelo pai. As crianças... E quem é que nascerá depois disso por causa de um egoísta? As feministas. Ai, o homem é o problema da sociedade. O homem é aquilo. O homem é aquilo. Né? Mas nasce esse tipo de pessoas por causa de um homem que foi egoísta. Agora vocês entendem, né? Agora vocês entendem o que é que está a passar neste mundo. Rejeitadas pelo pai, aquele mecanismo em cadeia que eu falei. Mais risco a promiscuidade, que é uma tristeza, mais risco a entorpecentes, coisas ilícitas. Exatamente, sem contar essas partes delas ficarem viciadas em coisas que não devem. E pá... Mais evasão escolar, mais depressão. Olha o prejuízo de quando uma pessoa, no caso um pai, ele desiste da família. Ele opta pelo mais fácil e vive pelo seu capricho e seu egoísmo. Agora, por que ele foi? Eu não sei, não conheço, é a sua resposta. Sim. Talvez ele foi para viver uma experiência legal, talvez ele tinha um caso com essa outra pessoa, talvez ele não fosse homem suficiente para aguentar o peso, e é um peso, de cuidar de 3 filhos. Sim. Mas o homem... Exatamente, eu nem sei porque ele está a chamar isso de homem, porque isso nem moleque é, moleque, como dizem os brasileiros, né? Porque é que ele pelo menos vai vir ver os filhos. Carrega esse peso.
alguns moleques. Ele tem que dar conta pra proporcionar aquilo que a mulher precisa pra viver. Mas você não concorda comigo que se eu tivesse tomado a decisão do divórcio antes dele ir, eu teria poupado de passar por tudo isso? Ou eu estaria sendo... Sim, se os filhos não nascessem. Mas no caso dela, ela não tem muitas opções, né? Porque foi ele que vazou, portanto... Eu não sei como era o casamento de vocês, se era um casamento Certo. ruim, esse casamento era terrível, esse casamento já era patológico e a gente chegou no momento em que ele simplesmente foi Lá embora. está, e essa coisa de toxicidade, isso começa muito antes do divórcio. E quem sabe, muito antes de nascer um filho. Por isso é o que eu digo, vocês têm que fazer essas coisas antes de um filho nascer, pá, porque um filho sofrer por causa disso é muito mau. Vamos passar para outra pessoa, né? Vim do Rio Grande do Sul pra cá e não falar daí, né? Mas vamos lá. Meu filho é gaúcho também, meu filho é gaúcho, taquarense. Bom, a pauta é, o casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Não mata. O senhor concorda? Eu concordo. Que a pessoa só melhora com o casamento? É isso aí, nós estamos no mesmo barco. Depende de qual casamento e depende dos companheiros que estão casados. Então... Então tá bom, É isso obrigado aí. por senhor ter vindo do Rio Grande do Sul. Ah, bom, obrigado. Não vou falar nada. Verdade. Vai lá, pode entrar. Bom, doutor, casamento Não mata o desejo sexual, só aumenta. Casamento não é sinônimo de testosterona, né? Para já, casamento com um homem ou com uma mulher que não tiver interesse no companheiro ou companheira não aumenta a vontade sexual, só diminui. Do meu ponto de vista. Mas vamos ver o que é que eles vão dizer. E o amor, ele é uma coisa, o desejo sexual é outra. Perfeito. Eles podem existir sem um depender do outro. E as relações, elas amadurecem. Tem pessoas também que elas têm, você como médico com certeza sabe, questões psicológicas, físicas, que podem matar a sua libido, Sim, né? mas essas coisas também acontecem fora do casamento. Sim. Então não é necessariamente o casamento o problema. Porque o desejo sexual, ele tá em via de regra, além de todas as questões fisiológicas e hormonais, pautada no desejo daquele parceiro. Então, pra você, o que é importante em um parceiro? O que você admira num homem? Muita coisa, mas Pode não falar? é só o sexo. Não, né? sexo é a única coisa que vocês não admiram, tá? Brincando. Mas quais são as coisas que você, ao olhar o seu marido, ao olhar uma pessoa que você tá interessada, o que de fato faz assim você desejar esse homem? Ao fato de você se entregar pra ele todas as noites ou boa parte das noites durante o ano? O caráter, a Perfeito. maneira como ele me trata. E aí você concorda que se você está num casamento onde um homem tem caráter, onde um homem produz frutos para a sociedade, esse desejo ele não diminui, porque ele não está necessariamente mais agora pautado no carnal, no físico. Não é mais o corpo jovem, não é mais a aventura. O desejo ele aumenta justamente porque você admira mais e ama mais essa pessoa. Então o problema não é o casamento. O problema, nesse caso aí, é com quem você está. Se essa pessoa não é esse homem... Foi o que eu acabei de dizer. E entra no princípio, porque o casamento é para ser feito de duas pessoas que melhoram a cada dia. Vou te dar um exemplo meu, e exemplo não serve para nada, tá? Ou serve quando a gente tá falando de ciência. A gente chama de casuística, né? Eu tenho uma mulher que passa por gravidez 3 vezes por ano, e ela fica absurdamente linda nessa gravidez. E por incrível que pareça, é na gravidez que a gente mais namora, porque tem questões hormonais, legais, e aí vem o puerpério. Aí nesse puerpério é natural a gente entender que vai ser um período com menos intimidade. Mas olha só que interessante, os números mostram que casais, eles namoram entre 3 vezes por semana ou até 7 vezes por mês. Para casais de boa saúde amorosa. Não estava a encontrar a palavra, certo? Minhas amores, sim, o vídeo acabou porque eu não tenho muita memória, mas se vocês quiserem uma parte 2, o Pai Mário está sempre aqui on para vocês. Portanto, deixa o teu like, como sempre, e é isso, subscreva, comenta, e eu irei te dar um beijinho muito bom. Tchau, princesa. Tchau, tchau. Olha, querem ver um truque, ó? Querem ver isso a apagar, ó? Afinal não apagou. Tchau.